Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a série Honra e Prosperidade. Nós estamos estudando, mergulhando em livros, bíblias, nos envolvendo com a cultura judaica, buscando informações, orientações sobre o que significa honrar a Deus e prosperidade. Qual é a relação que existe entre honrar a Deus e ser próspero? Por que muitas pessoas não prosperam? Se é da vontade de Deus que todos sejam bem-sucedidos, por que isso não acontece? Porque muitas pessoas prosperam em alguma área e outra não conseguem deslanchar, não conseguem voar, fluir. O que diz a Bíblia sobre prosperidade? O que é prosperidade à luz da Bíblia? Estas e outras perguntas nós estamos respondendo nesta série Honra e Prosperidade. Por essa razão, eu peço a você que nos ajude a divulgar, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque esta série Honra e Prosperidade vai mudar muito a sua vida, a sua visão, o seu entendimento em relação ao que Deus tem para as nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos gravar, escrever na tábua do nosso coração, é por essa razão que nós repetimos algumas palavras, repetimos algumas sentenças, porque didaticamente queremos que você grave, que você escreva. A primeira coisa que nós precisamos entender é que prosperidade à luz da Bíblia não significa única e exclusivamente dinheiro, bens materiais. É também, mas não somente. Prosperidade à luz da Bíblia, essa palavra hebraica, tissaleá, que aparece lá no Salmo 1, verso 3, esta palavra prosperidade significa prosperidade espiritual, ou seja, você precisa construir uma vida em Deus. Prosperidade emocional, você tem que buscar paz que excede todo entendimento, fala sobre maturidade emocional. Prosperidade física, fala de saúde e prosperidade financeira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante para você caminhar sobre as águas da prosperidade, com entendimento claro do que significa prosperidade, nós precisamos compreender que Deus trabalha por princípios. Deus não trabalha com filhos prediletos, não existe isso. A Bíblia deixa claro que se nós obedecermos a Deus, então nós seremos bem-sucedidos. Eu costumo dizer que o princípio que você honra vai honrar você. E o princípio que você despreza vai desprezar você. A Bíblia Sagrada diz: aqueles que me honram, eu os honrarei. E aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. Então, o princípio que você despreza vai acabar desprezando você. Deus trabalha por princípios. Deus não trabalha porque ele simplesmente se simpatizou com você. Não, Deus trabalha por princípios. E cada área da nossa vida existem princípios. Princípios para você crescer espiritualmente. Princípios para você crescer emocionalmente, para você alcançar a maturidade emocional. Princípios para você ter uma vida saudável. Princípios para você crescer financeiramente. Cada área da nossa vida existem princípios que foram estabelecidos. E esses princípios precisam ser seguidos, precisam ser cumpridos, para que a bênção de Deus ela venha na sua completude sobre a sua vida. Eu costumo dizer que não adianta você ficar orando para que Deus abençoe o seu trabalho se você não se esforçar, se você não fizer o que deve ser feito, se você não se preparar, se você não fizer com excelência aquilo que Deus diz para você fazer. Você sabe trabalhar? Então você tem que aprender a fazer com excelência, não basta apenas orar, ler a Bíblia. Então são princípios, mas essas coisas nós vamos estar falando mais adiante. Mas existe um passo importante para que
essa porta da prosperidade aconteça. É o que nós chamamos de mentalidade. Eu tenho falado um pouco sobre isso e eu vou retornar falando um pouquinho a mais sobre a mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade é a chave. Romanos capítulo 12, lá no verso 2, está escrito assim: não vos moldeis, não se conformem com o senso comum, saia do normal, saia da normalidade, saia do mediano. Não fique achando que o que Deus tem para você é isso, mas você pode melhorar. Você pode melhorar espiritualmente, você pode melhorar emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Você não pode se conformar com a vida que você está vivendo. Mas como isso acontece? E aí o escritor diz, passando pela transformação mental, transformação de entendimento. Aqui está a chave. Nós temos trabalhado forte sobre isso, porque aqui é o segredo. Se a nossa mente não for mudada, se a nossa mente não for alterada, então nós vamos ficar muito aquém do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Muitas pessoas talentosas, muitas pessoas realmente com a capacidade incrível estão aquém do propósito de Deus, justamente por não abrirem a sua mente, o seu entendimento. Vejam só, se você olhar para o primeiro livro da Bíblia, lá aconteceu uma tragédia. O plano de Deus, o propósito de Deus em relação a Adão e Eva, basicamente se frustrou. Por quê? Porque eles foram induzidos mentalmente de que eles haviam sido enganados. O plano não se frustrou por conta de Deus, mas porque Deus deixou o homem tomar sua própria decisão. E por livre escolha, o homem se afasta de Deus. Ele se deixa levar, o seu entendimento é ofuscado, fica nublado, seu coração pedrou e ele se afastou de Deus, o plano se afastou. Ou seja, a mente que te afasta de Deus, a mente que derruba você, a mente que arruína o propósito de Deus na sua vida, não é a mesma mente que vai trazer você de volta. Você viu isso em relação a Adão e Eva. A mente que derrubou o casal não foi a mesma mente que trouxe de volta. Em toda a Bíblia Sagrada você vai perceber isso, de Gênesis a Apocalipse. E por muitas vezes Deus chama a atenção do ser humano para que ele mude a sua forma de pensar. O que a gente chama de metanoia, de mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Lembram quando nós falamos para vocês sobre as pessoas que saíram do Egito, mas não entraram na Terra Prometida? Porque, embora tendo saídas do Egito, tendo sido libertas do Egito, o Egito não saiu da cabeça deles, uma mente de fracassados, uma mente mundana. Você não pode usufruir do melhor de Deus sendo o que você sempre foi, fazendo o que você sempre fez, indo onde você sempre foi, se a sua mentalidade não mudar. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Se nós não tivermos uma transformação mental, nós não vamos usufruir o melhor de Deus na nossa vida. Eu posso orar, eu posso buscar Deus, eu posso viver na igreja, eu posso mudar de roupa, eu posso mudar de endereço, mas se a minha mente não mudar, nada vai acontecer. Eu costumo dizer, gente, e eu estou usando esses exemplos para fortalecer ainda mais essa ideia da necessidade da mudança mental. Olha a questão de Jonas. Deus havia dito a Jonas que ele deveria pregar a palavra a uma cidade chamada Nínive, e no entanto ele vai para Jope. A mente que afastou Nínive para Jope não foi a mesma mente que trouxe ele de volta. Ou seja, o que nós precisamos entender é que se nós não abrirmos o nosso entendimento para aquilo que Deus quer fazer, nós não vamos nos apropriar daquilo que Deus tem para nós. A mente que te afasta do propósito de Deus, a mente que te leva para longe de Deus, não é a mesma mente que vai trazer você de volta. E aí você percebe na vida de Jonas que ele tem que passar por um processo de mudança, um processo de mentalidade, para que ele então volte a fazer aquilo que Deus havia determinado. Qual é a função do Espírito Santo? Não é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, uma mudança de mentalidade. E assim você vai encontrar em toda a Bíblia Sagrada exemplos. Quando a gente lê, por exemplo, a história de Zaqueu,
quando ele diz para Jesus: olha, se eu tenho enganado as pessoas, eu estou disposto a devolver 4 vezes mais. Por que você acha que aconteceu isso? Uma mudança de mentalidade. Quando você tem um entendimento daquilo que Deus tem para você, quando você compreende o que Deus tem para você, então tudo fica mais fácil. Mas há um grande problema chamado crença limitante. Isso você vê na maioria das pessoas quando elas dizem o seguinte: primeiro, não, eu nasci assim, eu aprendi assim e eu não vou mudar. Isso é um grande problema. É o que a gente chama de uma crença limitante. A outra crença limitante é aquela de Jonas, né? De querer ser juiz. Não, eu sei o que é certo, eu sei o que é bom, eu sei o que é melhor. Deus não tem nada que exercer de bondade e misericórdia com um povo cruel. Uma crença limitante. Então, quando eu me disponho a me aproximar de Deus, eu preciso entender de que eu não sei nada, de que eu não tenho absolutamente nada. Eu preciso me aproximar de Deus desarmado. Eu preciso me aproximar de Deus sem esse conceito de juízo, sem querer ser juiz, sem querer determinar o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, porque eu é que estou precisando, não sou eu o dono da verdade, não sou eu o juiz que vai determinar o que é certo, o que é errado. Essas crenças limitantes que nós carregamos, né, na nossa cabeça, a primeira é essa: eu nasci assim, estou vivendo assim e você assim, nada vai mudar a minha vida. Isso é muito negativo, isso é muito ruim. E muitas pessoas, repito, estão aquém da vontade de Deus por conta disso. São pessoas orgulhosas, são pessoas prepotentes, são pessoas arrogantes, que não querem ceder, que não querem se humilhar e acabam ficando muito aquém mesmo daquilo que Deus tem para a sua vida, e depois ficam decepcionados com Deus, ficam decepcionados com a Bíblia, ficam descrendo na igreja, mas não se lembram, esquecem-se de que são orgulhosos, são arrogantes, prepotentes. Então nós precisamos abandonar esta crença, né? Em segundo lugar, de acharmos, como eu disse, de sermos juízes. Então nós nos colocamos numa posição de que nós somos os certos, de que nós somos bons, de que nós somos merecedores e que os outros não merecem. Foi isso que aconteceu com Jonas. Então, nós precisamos romper com essas crenças limitantes que nós carregamos na cabeça, precisamos nos aproximar de Deus desarmados, precisamos nos aproximar de Deus prontos para ouvir aquilo que precisamos ouvir, precisamos nos aproximar de Deus nessa condição de que nós é que estamos precisando, nós é que precisamos ser orientados, nós é que precisamos aprender. Quando nós nos aproximamos nessa condição, como diz o escritor, renovando o nosso entendimento, aí nós vamos entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Está lá, Romanos 12:2. Muitas pessoas querem entender a vontade de Deus, muitas pessoas estão buscando o propósito de Deus na sua vida, mas não querem passar pela transformação do vosso entendimento. E lá está escrito que se o nosso entendimento for transformado, se a nossa mente for mudada, se a nossa mente for transformada pelo Senhor, então nós vamos entender qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.